Quantos aqui são obreiros? Obreiros. E quantos só são membros? São membros. Tem problema não, tá? O que eu estou falando assim é louvável, né? Quem é obreiro e quem é membro. Você que é membro está dando um passo, né? O seu ministério, um passo muito importante, né? Se preparando, né? Isso que é importante tanto para o obreiro quanto para membro, é esse preparo que você está tendo. Eu coloquei aqui a partir da página 28, mas nós vamos pincelar um pouquinho na 24. O pastor até peço perdão, tinha 4 revistas para trazer, eu acabei esquecendo, perdoa. Até no final, eu vou ter uma revista? Não, sem revista, né? Eu deixo com você. Tá? Eu peguei 4 revistas para trazer, acabei esquecendo. Mas vamos para 24, falar um pouco mais da mansidão de Jesus, que a gente não falou da mansidão de Jesus, tá? Vamos abrir 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 24 e 25. 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 24 e 25. Quem achou primeiro pode ler, tá? Segunda? Isso. 2, 4. Isso, capítulo 2, versículos 24 e 25. E ao servo do Senhor não confiem em outras, mas sim ser manso para com todos, rápido a ensinar, instruindo com mansidão os que resistem. A ser, porventura, Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. Isso mesmo, tá certo. De quem está falando sobre mansidão, gente? Muitas vezes a gente costuma confundir a palavra mansidão, tá? Muitas vezes a gente costuma associar a mansidão com o quê? Ingenuidade, né? Então a gente costuma associar a mansidão com isso. Quando a gente vê que a pessoa é muito ingênua, a gente fala, essa pessoa é muito mansa, né? Que acaba deixando as pessoas pisar, que acaba deixando as pessoas fazer o que quer com ela. Mas, quando nós falamos em mansidão mesmo, ela não entra nesse passo. Até porque tanto Jesus como Paulo nos instruiu a sermos pessoas mansas, tá? Mansa no sentido de tratamento, tá, gente? Então, quando a gente fala da mansidão de Jesus, ele tratava as pessoas com mansidão, tá? Ele não tratava as pessoas de acordo com o que elas faziam. Olha que coisa interessante. Augusto Cury, ele cita algo muito importante no livro dele, quando ele fala sobre o Sermão do Monte, e ele cita aquela passagem que Jesus ele fala que se tiver um tapa no rosto, ofereça a outra face, né? Então, Augusto Cury, ele fala essa interpretação do ponto de vista da psiquiatria, tá, gente? Não é que ele está falando como uma verdade absoluta, mas do ponto de vista psiquiátrico, ou seja, o ser humano, né, no seu psique, no seu psicológico, como que o ser humano lidar com essa situação, de que se você toma um tapa, você oferece o rosto. Jesus, quando fala isso, segundo termos psiquiátricos, Jesus está querendo dizer ao seu ofensor, ou seja, aquele que deu o tapa, ele está dizendo o seguinte: quando você toma um tapa e oferecer outra face, você está dizendo para o seu ofensor que aquilo não te atingiu. Qual que é o objetivo do ofensor? Te atingir. Porque ele quer que você sinta, né, esse mal que ele fez. Ele quer retribuir algo que ele está com raiva, essa raiva que ele tem em você. Então, como você não se importa com essa agressão, você está dizendo para o seu ofensor que aquilo não te atingiu e que você é mais forte que aquilo.
que você é mais forte que aquela situação. Então Jesus está querendo dizer exatamente isso. Não que a gente saia por aí deixando ser, vamos dizer assim, as pessoas pisarem. Não nesse sentido. Mas no sentido de que nós somos mais fortes que uma ofensa, nós somos mais fortes que uma agressão, nós somos mais fortes que isso. E não devemos deixar que nada dessa situação venha nos atingir ou venha nos abalar. Quando você mostra para o seu agressor que isso não te abalou, que isso não te atingiu, isso vai fazer o quê? Vai desconstruir aquele pensamento que a pessoa tem de você. Né? Olha só o que Jesus ensinou. Isso daí é segundo o termo psiquiátrico. Você vê como Jesus, ele foi um verdadeiro professor. Não somente o Messias, mas ele nos ensinou muita coisa. Agora, olha o trato de Jesus com as pessoas. Vamos abrir João 4. Vê o versículo 7, 8 e 9. Quem achou pode ler. João 4, professor. Versículo 7, 8 e 9. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-lhe de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. É o 9 também, né? O 9 também. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu, judeus, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quando vocês leem a Bíblia, vocês costumam entrar na história? Vocês costumam participar da história? Não somente serem leitores, mas entrar na história? Eu falo isso porque vamos entrar nessa história, vamos participar, vamos fazer de conta que a gente estava lá, tá? Jesus, ele estava saindo da Judéia e passou em Samaria. Os judeus não tinham costume de passar em Samaria porque eles tinham os samaritanos como inimigos, tá? Nós vamos falar bastante sobre isso. Eles tinham os samaritanos como inimigos. Eles preferiam passar um caminho quase 2 vezes mais longo do que passar por Samaria. Jesus passou por Samaria. Quando ele passou por Samaria, ele parou ali no poço de Jacó, tá? Parou ali no poço de Jacó. Inclusive, vou dizer para vocês, existem 2 grandes marqueteiros na Bíblia. É o Jacó e o carro de fogo. Por que o Jacó e o carro de fogo? Porque quem abriu o poço foi Isaac. O que nós vemos lá em Gênesis? Que Isaac abriu os poços. E quem ganhou o nome do poço? Aí a mulher vê a samaritana e vem e fala que o poço é de quem? É de Jacó, marqueteiro, tá vendo? Estava na hora certa, no momento certo, ganhou o nome. O pai dele abriu o poço e ele ganhou o nome. Por que eu falo que o carro de fogo é marqueteiro, gente? Segundo Reis, quando a gente vai ler, quando Elias ele sobe ao céu, ele subiu como? Na carruagem. Na carruagem de fogo? Isso todo mundo fala. Vamos abrir lá? Na verdade, ele subiu no redemoinho, né? É o redemoinho. Muito bom. Redemoinho. Por que todo mundo fala o carro de fogo? Porque ele passou lá na hora para dividir os dois. Sim. Então ele estava na hora certa e no momento certo. Todo mundo fala que foi o carro de fogo. O maior marqueteiro da Bíblia é o carro de fogo. Ele ganhou o nome. Já está o redemoinho. Separou. Ele ganhou o nome sem ter feito nada. Quem levou foi o redemoinho e o carro de fogo ganhou o nome. Quem abriu o poço foi Isaac e o Jacó que ganhou o nome. Então são os 2 maiores Tem gente marqueteiros que da fala que Bíblia. ele subiu no carro de fogo no redemoinho. Exatamente. Porque qual foi a função do carro de fogo, gente? Foi só separar os dois. Porque Eliseu estava grudado em Elias, parecia um encosto, onde Elias ia atrás, aí falava, não te largo, eu não te largo. Aí daqui a pouco veio o carro de fogo, ó, separou os dois, e veio o redemoinho e levou Elias.
né? Então o redemoinho levou Elias, deve estar com raiva do carro de fogo até hoje. Falar, eu levei Elias e você que ganhou o nome, né? Ó, até desenho de criança, você vê lá o Elias numa carruagem dando tchau assim para as pessoas, né? Todo mundo fala que foi o carro de fogo, gente. Todo mundo. Se a gente não lê, a gente fala que foi o carro de fogo. Porque todo mundo fala que foi o carro de fogo. Mas se você ler, você vai ver a Bíblia dizendo que foi um redemoinho que levou Elias para o céu. Tá? Mas o carro de fogo ganhou o nome, né? Então é o maior marqueteiro da Bíblia. Então vamos continuar aqui no sentido de mansidão. Olha só. Jesus, ele parou no poço. Ele sabia que ele ia se encontrar com aquela mulher. Quando a mulher estava indo para o poço tirar água, primeiro, ela estava indo meio-dia tirar água. Tá? Meio-dia, ninguém tira água do poço meio-dia. Por que ninguém tira água do poço meio-dia? Porque o sol está na nuca, né? O sol está ali em cima de matar, e o pessoal faz o quê? Vai de manhã. Então naquele tempo as mulheres trabalhavam, as mulheres de manhãzinha elas iam lá e tiravam água do poço. Por que ela não ia de manhã junto com as outras mulheres? Porque ela era uma pessoa mal falada, era uma pessoa que as pessoas não suportavam ela, que as pessoas falavam dela. Então ela não gostava disso, óbvio, né? Você não vai gostar de quem fala de você, de quem te acusa, de quem te julga. Então ela era uma pessoa sozinha, pela vida dela. O que ela fazia? Ela ia ao meio-dia, né, sozinha ali buscar água. Aí você imagina, ela irada. Ela naquele momento lá, com aquele sol na cabeça, já fritando. Aí daqui a pouco ela olha lá no poço e vê um judeu sentado. Imagina o tamanho da ira dessa mulher. Sabendo que eles não conversam com os judeus, que eles são rivais. Ela me olha um judeu sentado, acho que ela pensou assim, era só que me faltava. Já não bastava andar meio-dia nesse sol. Já não bastava pegar essa água, porque, gente, é muita água que eles pegam, não era pouca água que eles pegavam, não. Pegar esses cântaros com água. Aí também aparece um judeu sentado em frente ao poço. Só falta ele querer falar comigo para acabar com o meu dia. Aí quando ela chega lá, o que acontece? O judeu fala com ela, tudo que ela não queria. Então tudo que ela não queria aconteceu. Tá? O judeu sentado lá na porta, em frente ao poço, olhou para ela e falou assim, mulher, dá-me de beber, tudo que ela não queria aconteceu. Por que eu estou falando, gente? Vamos entrar na história. Entra na história e percebe a resposta dela no versículo 9. Você percebe a ira dela. Você sente a ira daquela mulher. Você sente Jesus com toda a ternura, com toda a mansidão, sentado no poço, olhando para a mulher e falando assim, mulher, dá-me de beber. Imagina essa mulher cheia de ira, ela olhando para ele e falando assim, como pode tu, sendo judeu, aqui no versículo 9, pedes a mim que sou mulher samaritana? Você percebe a ira nas palavras dela. Você percebe a raiva dela, você percebe a forma como ela descarregou em Jesus. Como pode todo judeu pedir água para mim, que sou samaritana? Aí Jesus respondeu na mesma altura? A gente responderia, né? Porque a gente é assim, eu sou crente, mas não sou besta, né? Mexeu comigo, né? Então a gente é assim. Agora Jesus é assim? Jesus não é assim. Olha aqui no versículo 10. Se tu conhecer o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, tu lhe pediria e eu te daria água viva. Ele não respondeu na mesma altura, ele não respondeu na mesma intensidade, ele respondeu com mansidão. Se tu soubesses quem está te pedindo água, tu não faria isso. Então, ali ele derrubou uma muralha defensiva dela, naquele momento. Como que ele derrubou essa muralha defensiva? Primeiro, sendo manso, dando resposta mansa. E segundo, oferecendo uma proposta para ela. Ele entrou no âmago dela. Aquilo que ela precisava. É muito do que a Universal faz hoje em dia com as pessoas. A pessoa está lá, desempregada, mulher largou a casa, pagando pensão dos filhos, não tem nada para dentro de casa, ele põe na televisão e vê um pastor,
pare de sofrer. Hoje é o seu dia. Você que está desempregado, você que está passando por uma situação difícil, você, irmã que está encalhada, você começa a oferecer proposta. Olha, eu tenho a solução do seu problema. É hoje, a Universal entra nesse psique do ser humano. Eles jogam uma varinha. Você pode ver isso, não pede oferta na televisão. Mas você chega lá, o culto inteiro. Mas eles apresentam para você o seu problema. Aí eles falam, eu tenho a solução do seu problema. Então, é mais questão de um lugar de autoajuda do que uma igreja em si. Eles mais apresentam a solução do seu problema do que apresentam a salvação em Cristo, que apresenta a cruz de Cristo, a salvação de Cristo, o arrependimento em Cristo Jesus. Então, só voltando aqui para a matéria agora, tá? Jesus respondeu com mansidão. Então, essa é a mansidão de Jesus, tá? Como está falando aqui na página 24. O vocábulo mansidão, embora fosse usado em mau sentido, foi contudo elevado pelo cristianismo para um plano superior, tornando o símbolo bem superior considerado no seu uso, tá? Na próxima página, nós vamos ver que Cristo ele foi longânimo e tolerante para com os fracos. Pode ver, olha como que era o tratamento de Jesus. Para os fariseus, para as pessoas que se sentiam superiores, Jesus, ele era pulso firme. Mas para as pessoas que precisavam, Jesus, ele estendia as mãos, ele tratava de uma outra forma diferente. Inclusive, gente, olha só que coisa. Quando a gente fala na palavra fariseu, o que vem na sua cabeça? Fariseu. Perseguidor, acusador. Perseguidor, acusador, hipócrita. Né? Muitos falam hipócrita. Fariseu é hipócrita. Perseguidor, acusador. Né? Era um perfil que eles tinham mesmo. Né? Era um perfil deles mesmos. Mas sabe o que significa a palavra fariseu? Quem sabe? A palavra fariseu, gente, significa separar. Olha que palavra bonita, gente. O que aconteceu? Quando Esdras fez a reforma religiosa, inclusive a gente tem os 39 livros do Antigo Testamento aqui na nossa Bíblia por causa dele, tá? Começou com ele. Depois foi com os judeus que se juntaram, decidiram que seriam esses 39 livros do chamado Tanakh, tá? Torá, Ketuvim e Retuvim. Então, os judeus que decidiram esses 39 livros, mas quem deu o pontapé inicial foi Esdras, para que nós tenhamos o Antigo Testamento hoje em mãos, tá? Foi ele que deu esse pontapé inicial. Depois eu vou falar bastante sobre isso, tá? O que acontece, gente? Começou-se os escribas a trabalhar com Esdras, então passou a existir doutores da lei, pessoas entendidas, e conforme foi passando o tempo, essas pessoas que eram entendedores da lei, eles começaram a se corromper, começaram a corromper a doutrina, eles não serviam outros deuses, eles eram somente Deus, eles eram ali pessoas que serviam somente a Deus, tá? Então, nisso eles não se corromperam nunca mais, eles nunca mais serviram outros deuses, eles sempre se voltaram para Deus, nunca mais se inclinaram a outros deuses, porém, se corromperam com dinheiro, se corromperam com a doutrina, porque começaram a dizer assim, veio um grupo dizendo assim, olha, eu só aceito como livro inspirado por Deus os 5 primeiros livros, que nós chamamos de Pentateuco. Veio um grupo e disse isso. Aí veio outro grupo e disse assim, olha, eu não posso considerar o livro dos profetas um livro inspirado. Aí veio outro grupo e disse assim, olha, eu não posso acreditar que existia anjo, que existia demônio. Eles negavam a existência de anjos e demônios. Você viu que
inclusive Jesus enfrentou isso, tá? Dos saduceus e de outros grupos religiosos. Aí o que acontece? Teve um outro grupo, gente, que preservou a sã doutrina, que eram guardiões da sã doutrina, guardiões da verdadeira doutrina judaica. E esses guardiões da verdadeira doutrina judaica, o que eles fizeram? Nós vamos se separar de vocês. Se tornaram os fariseus. Os fariseus, na sua essência, originalmente, na sua essência, eram guardiões da sã doutrina. Olha que coisa. Essa é a essência dos fariseus. Nós somos separados porque nós somos guardiões da doutrina. E eles eram maioria no Sinédrio. Ou seja, é como eu fosse dizer assim, um presbiteriano, um batista, um assembleano, um pentecostal. Então eles seriam, vamos dizer, um pentecostal. Aqueles que mantêm a sã doutrina. Só que depois eles deixaram a religiosidade tomar conta deles e Jesus enfrentou isso. Jesus chamou eles de hipócritas, Jesus chamou eles de muita coisa. Isso que nós estamos vendo aqui. E olha só que coisa interessante. A palavra fariseu é separada. O nome Judas, que vem da etimologia Judá, significa louvor. A palavra Judas significa louvor. Por que eu estou citando isso? Porque, gente, não adianta você carregar o nome. O nome pode ser bonito. O que interessa é a sua essência. Você pode ser chamado de separado, você pode ter o nome de louvor. Mas você pode carregar algo bonito, mas o que interessa é quem você é. Judas, o nome dele era louvor, mas quem ele era? Né? Então essa é a questão. Tá? Você pode ter um nome bonito, mas o que vale é o que nós somos. Né? Então eles carregavam nomes bonitos, mas o que interessa é quem eles eram. E aí que está. Jesus respondeu àquela mulher da mesma forma. Jesus foi longânimo, Jesus foi tolerante. Ele concedia perdão. Inclusive ele cirava na hora certa, no momento certo. Qual foi o momento que Jesus cirou? No templo. Jesus cirou no templo. Porque ele chegou lá, ele viu comercializando a casa de Deus, ele cirou. Por que Jesus cirou no templo? Vou explicar. Naquele tempo existia o sacrifício de animais. Hebreus diz que o sacrifício de Cristo foi um só. A partir do sacrifício de Cristo, não há mais necessidade de sacrifício de animais, por causa do sacrifício de Cristo. Mas naquele tempo, ainda havia sacrifício de animais. Mas qual que era o sentido do sacrifício de animais? O sentido do sacrifício de animais era o seguinte: desde o Antigo Testamento ali, quando os judeus eles levavam seus animais para o tabernáculo para sacrificar, funcionava dessa forma. Ele pegava lá o bichinho dele, a ovelhinha dele, o judeu, e ele precisava fazer sacrifício. Aí depois nós vamos ver as qualificações dos sacrifícios, tá? Porque existe o holocausto, que é um sacrifício queimado por inteiro. Existe o sacrifício de agradecimento, que não é queimado por inteiro. Existe o sacrifício de manjares. Existem várias funções do sacrifício e várias formas de sacrificar. Depois a gente vai aprender, tá? O sacrifício para perdão dos pecados era o chamado de holocausto. O holocausto era o que queimava por inteiro, tá? O sacrifício que era feito em agradecimento, ele não queimava o animal por inteiro. A pessoa, depois que o animal era sacrificado, se tirava algumas partes, né? Por exemplo, tirava a cabeça, tirava as patas, tirava rins, tirava tripas, e a parte boa você podia cozinhar ela. Mas a parte melhor, por exemplo, ela não se podia comer, ela era entregue para Deus. Então ficava outra. Vou dar um exemplo. Você oferecia um boi para Deus, um boi e uma vaca para Deus. A picanha, o contrafilé, o filé mignon, a maminha, ficava para Deus. Você ficava ali com o colchão duro, com o colchão mole, Era rico. isso, eu ficava com isso, né? Aí você comia isso.
Até porque, gente, olha só, o povo reclamou no deserto, a gente vê em Números 11, a gente vê em Números 14, o povo reclamando que não tinha comida no deserto, né? Agora eu faço uma pergunta para vocês. Se tinha sacrifício de animais, você acha que eles não tinham comida? Se tinha sacrifício de animais, eles criavam animais. Como é que eu vou sacrificar algo que eu não crio? Se eles criavam animais, eles podiam separar para o sacrifício e para o consumo. Então eles tinham carne, gente. É que eles reclamavam porque eles são ingratos. Eles podiam comer picanha à vontade. Era o boi do sacrifício? Não, mas o boi que eles separavam para a casa deles, sim. Ou seja, eles tinham carne de boi, carne de carneiro, eles tinham todo tipo de carne. E mesmo assim eles reclamavam, estavam com saudade do quê? Do pepino e da cebola. Olha que coisa, gente. E eles tinham costela, eles tinham picanha, eles tinham carne de carneiro, mas eles estavam com saudade do pepino e da cebola. Olha que povo ingrato, gente. Eles consumiam a carne. Não era proibido consumir carne. Pensa, se você cria animais para sacrificar, você cria animais para consumir. E você não é obrigado a oferecer todos os animais. Você tem os seus animais, obrigado. Você tem os seus animais para consumir também. Ou seja, eles tinham carne, gente. Você vê que povo ingrato? Eles tinham comida. Você vê que povo ingrato? Eles tinham comida, eles tinham dinheiro. Eles tinham tanto dinheiro que quando Moisés arrecadou, ele teve que pedir para parar de levar. Eles tinham tudo no deserto. Tudo. E mesmo assim eles eram ingratos. Olha que coisa. Eles tinham tudo. Por que eu estou falando de sacrifício? Porque o sacrifício tem a ver com a ira de Jesus. Você imagina, eu só vou voltar atrás para vocês entenderem o que eu vou dizer, tá? Imagina os israelitas, naquele tempo, eles montavam as barracas, como eles acampavam no deserto. Eles montavam a barraca de frente para o tabernáculo. Então, tinha ordem e decência. Era ordem para tudo. Deus estabeleceu ordem para tudo. Por isso que no número 23, no número 24, você vê Balaão encantado com o acampamento, porque ele via a organização do acampamento. Depois eu vou falar bastante sobre o acampamento, tá? O acampamento ficava montado de frente para o tabernáculo. Por quê? Porque todo israelita, quando ele acordasse de manhã, ele abria lá a portinha da barraca dele e saía, a primeira coisa que ele ia ver era o tabernáculo. Por isso que o acampamento ficava montado de frente para o tabernáculo. E toda vez que ele saísse da barraca dele e visse o tabernáculo, ele ia se lembrar de que Deus estava com ele ali. Então, abria ali o tabernáculo, Deus está comigo. Então, toda vez que ele saía da sua barraca, ele se lembrava de Deus. É por isso que ele usa o quepá, que é aquele pano que fica aqui na cabeça, que é para eles sempre se lembrarem de que tem algo maior que eles. Então, os judeus têm esse sentido de lembrança. Então, eles saíam, eles viam o tabernáculo, Deus é comigo. Então, toda vez que eles saíam de casa, Deus é comigo. Imagina eles pegando um sacrifício, né? Pegando lá o bezerrinho dele e saindo lá no meio dos vizinhos com o bezerrinho, né? Acho que um vizinho cutucava o outro e falava assim: olha lá, ó, o outro deve ter aprontado, hein? Olha o tamanho do bezerro gordo aí que ele vai levar para sacrificar. Esse aí deve ter aprontado, né? Você imagina a conversa entre eles lá, né? Quando chegava lá com o animal, o que o sacerdote fazia? O sacerdote ele punha a mão sobre o animal e dava a faca para você. Não era ele que matava, era o dono do animal que matava. E tinha um lugar só para sacrificar o animal, aqui no pescoço. Ó. Era já predito isso. Deus falou: o sacrifício tem que ser uma facada no pescoço, para morrer na hora. Então você imagina que você pegava o bichinho, você olhava para o bichinho olhava para você. Você ficava morrendo de dó, claro. Aí você matava o bichinho aqui, ó. Sacrificava ele e oferecia ele a Deus imortal. E o sacrifício, além de ser o sangue derramado no animal em favor do seu pecado, tinha outra finalidade, tinha um fim pedagógico, que Deus era pedagogo.
O fim era, você saía dali, não somente com seus pecados perdoados por causa de um sangue derramado, mas você saía dali pensando 2 vezes antes de cometer o mesmo pecado. Você saía dali dizendo, um animal morreu no meu lugar. Então você saía dali dizendo, puxa, eu não vou cometer isso de novo. Porque um animal que eu criei morreu no meu lugar. Porque, gente, sacrifício, o sentido do sacrifício é você dar aquilo que te faz falta. O sentido do sacrifício é você doar aquilo que te dói. Sacrifício é aquilo que você sacrifica, aquilo que dói. Entendeu? Por isso, por exemplo, vou dar um exemplo. Se pedem uma oferta aqui na igreja, a pessoa dá 100, mas ela tem 1000 no banco, não vai fazer falta para ela. Mas se a pessoa dá 100, ela tem só 150 e deu 100, é um sacrifício. Verdade. Entendeu? Então, sacrifício é quando você sacrifica algo de ti, uma parte de ti. Então, todo animal que era sacrificado, ele tinha que manter um relacionamento com o dono. Entenderam a questão? Então, todo animal que você sacrificava, você cultivava um relacionamento com ele. Aí o que acontecia lá no templo? As pessoas iam sacrificar no templo de Jesus, e o que eles faziam? Passava lá no cambista, comprava aquela pombinha, comprava aquele bezerrinho ali na hora e matava. Ou seja, era um sacrifício superficial, ele não tinha um relacionamento com o sacrifício. Ele chegava ali, eu preciso sacrificar hoje. Ia lá no cambista, dava um bezerrinho aí, pegava o bezerrinho, ia lá, matava ele, acabou. Era superficial, não tinha sentimento. Ele saía dali da mesma forma que entrou. Foi por isso que Jesus saiu derrubando tudo. Porque a casa do meu pai não é casa superficial. A casa do meu pai é uma casa, é uma morada de reflexão. É uma morada de dor, onde você sente o seu pecado. Não é um lugar que você entra superficialmente, não é uma adoração supérflua, é uma adoração verdadeira. O sacrifício você tem que apresentar o que você cultivou, não o que você pegou na hora. Não é o superficial, é o verdadeiro. Isso que irou Jesus. Foi o sacrifício superficial. Aí muita gente costuma dizer, fazendo cantina na igreja, não tem nada a ver com isso. É o sacrifício superficial que Jesus fez. É de pessoas que entram dentro da igreja e saem da mesma forma. É de pessoas que entram dentro da igreja e não se entregam. Entrega algo superficial para Jesus. Por isso que Jesus quer que nós nos sacrifiquemos para Ele. Não nos entregamos superficialmente. O que é nos entregamos sacrificar para Ele? O que nós somos apegados? O que tem no mundo que nos prende? É isso, é sacrificar, entregar isso, é abrir mão, é renunciar. Então é isso que Cristo quer da gente. Não é entrar dentro da igreja e depois sair da mesma forma que entrou. Chegar em casa, se falava palavrão, continuar falando. Se fazer coisa errada, continuar fazendo. Da mesma forma que continua fazendo sem arrependimento nenhum. Porque um sacrifício verdadeiro, ele traz arrependimento. Então, no momento que ele sacrificava aquele animal, que eles cultivavam um relacionamento com o animal, ele pensava, esse animal que eu criei, que eu cultivei, morreu no meu lugar. Então, por isso que Cristo fala que nós devemos amar a Deus. Porque quando eu amo a Deus, eu penso bem, puxa, eu estou ofendendo a Deus. A palavra temor a Deus não é você ficar temendo de medo de Deus. Sabe o que significa a palavra temor a Deus? Significa respeitar a sua presença. Esse é o sentido da palavra temor a Deus. É o respeitar a presença de Deus. Respeitar que Deus está presente. O pastor não está vendo, mas Deus está presente. Os obreiros não estão vendo, mas Deus está presente. Esse é o sentido da palavra temor a Deus. Respeitar a sua presença. É o que falta hoje, né? É o que falta hoje. Porque se tivesse temor, não teria fofoca, não teria briga, não teria essas na coisas. casa de Deus, né? Exatamente, não teria essas coisas, né? Então esse é o sentido. Foi isso que irou Jesus, tá? Mas Jesus, em todos os sentidos, ele era manso. Então tudo que era relacionado a relacionamento entre Deus e o homem,
tudo que era superficial, isso sim irava Jesus. Mas de resto, nada irava Jesus. Tá? Principalmente por uma pessoa. Por uma alma, Deus revoga a sua lei. Porque Deus, uma vida é prioridade para Deus. Por que eu digo por uma alma Deus revoga a sua lei? Os homens de Davi estavam com fome. Não podiam olhar para Deus permitiu que era fome. Jesus repreendeu, corrigiu, né? E foi compassivo. A humildade de Jesus, a gente já falou até sobre a humildade de Jesus, até naquele sentido que ele se esvaziou de si mesmo, o kenosis, tá? Então vamos já direto agora para a página 28, nós vamos falar sobre a obra de Cristo, tá? A obra de Cristo começou, óbvio, no seu ministério terreno, foi onde começou a sua obra. Após o seu ministério terreno, ocorreu a morte de Cristo. Aí nós vemos através da morte de Cristo 4 palavras que foram proclamadas na cruz, né? 4 coisas que nós vimos na cruz proclamadas por Jesus. A primeira foi o perdão, né? Onde ele perdoou aquele ladrão da cruz. Paraíso é o que ele prometeu para todos aqueles que estiverem nele. Separação do pecado, isso daí já cabe a nós, né? Também, porque a partir do momento que nós estamos em Cristo, segundo Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, esse tudo se fez novo. E vitória, é o que Paulo fala lá em 2 Coríntios, capítulo 15, acho que é o versículo 50, 51. Onde está a morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte na vitória, né? Ou seja, Cristo, ele conquistou para nós a morte de Cristo. Então, vamos já nesses tópicos, né? Bom, na página 29, aqui está falando uma história de que teve um congresso, né? Não sei se esse congresso foi na ONU, eu não sei onde ele foi, e ocorreu o seguinte, um parlamento, né, de religiões em Chicago, e nesse parlamento de religiões, tinha vários líderes, várias pessoas de várias religiões, né? Aí teve um cristão chamado Dr. Joseph Kopp, ele era de Boston, e ele foi escolhido para representar o cristianismo. Quando ele levantou, ele citou uma história, né? Ele diz: eis a mão de Lady Macbeth, manchada pelo horrendo assassinato do rei Luca. Vede-a perambular pelos salões e corredores de seus palácios, fazendo alto para proclamar: sai, mancha maldita, sai, repito, e jamais hão de ficar limpas estas mãos. Ou seja, ela havia cometido um assassinato, e após ela cometer esse assassinato, as manchas do assassinato ficou nas tuas mãos. E não somente ficou uma mancha física, mas também ficou uma mancha mental. Então ela ficou perturbada também na sua mente pelo que ela fez, pelo que ela cometeu, né? Então ele voltou para o auditório e disse assim: pode algum de vós, ansiosos como estáis, de propagar vossos sistemas religiosos, oferecer purificação eficaz para o pecado dessa mulher? Ou seja, pode alguma religião olhar para a pessoa, por pior que ela tenha feito na sua vida, perdoar os seus pecados, fazer o que Jesus falou para o paralítico: perdoados estão os teus pecados? Nenhuma religião fora de Cristo tem poder para perdoar pecado. As religiões, pelo contrário, elas só têm como sentido acusar, disciplinar diante de uma coisa errada, como se não tivesse mais volta, tá? Existem várias regras. Por exemplo, espiritismo tem regra, maçonaria tem regra, candomblé tem regra, todos eles têm regra.
Só que infringindo essas regras, não tem mais volta. No cristianismo é o único lugar que nós somos vistos como filhos pródigos. Podemos voltar e Ele sempre nos abraçar, sempre nos receber, porque Ele tem poder para perdoar pecado. Outra religião não tem. Por isso que o sentido da salvação, gente, é pela graça, não é pelas obras. O poder da salvação é pela graça. C.S. Lewis, no seu livro, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim, que mesmo que a pessoa ela tenha aquele temperamento difícil, né, isso não vai influenciar na salvação dela, ela estando em Cristo. Mas a gente costuma associar temperamento, associar comportamento, associar ação à salvação. Vocês têm uma ideia? Por exemplo, você vê a pessoa assim, a pessoa doa para caridade, a pessoa faz boas obras, a pessoa ajuda as pessoas. Tem muita gente que chega e fala assim, esse vai para o céu, essa vai para o céu, olha como ela é boazinha, olha como ela é bonzinha, quanto tanta cesta básica, pode falar. Então, mas assim, que às vezes eu falo assim, último segundo, né? O ladrão, ele não foi salvo no último segundo. Às vezes a pessoa faz a caridade e ali no último segundo ela pode se... Tem muita gente que fala isso. Eu não quero pagar você, claro, né? Mas tem gente que Tem muita gente que fala isso, mas aí entra a chamada soberania de Deus. Porque a gente pode dizer assim, eu vou fazer o que eu quiser, o que importa é que eu sou bonzinho. Eu vou lá, eu dou para caridade, eu dou cesta básica, mas eu fumo, bebo, traio, faço tudo o que eu quiser, quando eu chegar no fim da vida eu me arrependo. Quando eu estiver lá, já não respirando com os aparelhos, eu aceito Jesus. Gente, não é assim. A morte é algo de repente. Sabe como é a morte? Uma vez Deus me ensinou sobre isso. Eu estava vendo uma vez uma notícia na televisão de um elevador lá num prédio, lá na Baixada, em Santos, que tinha 6 pessoas dentro do elevador, e esse elevador ele caiu, a corda dele arrebentou e matou as 6 pessoas que estavam lá dentro na hora. Aí você fica pensando numa coisa, as pessoas estavam dentro desse elevador. A queda desse elevador, ela dura entre 2 a 4 segundos. Eu pergunto, entre 2 e 4 segundos, você está vivo? 4 segundos você já não está mais. Você tem tempo de pensar em alguma coisa? Você tem tempo de se arrepender? Você tem tempo de imaginar alguma coisa? Não tem. Quando eu vi aquilo, Deus falou assim, é assim que eu trato a morte, é de repente. Porque quem sabe sou eu, não é vocês. O seu dia. Então a pessoa pode dizer isso. Eu vou viver a vida que eu quiser, quando tiver ela respirando por aparelho, vai ver. Não, a morte pode ser de repente na sua vida. Verdade. Quantas pessoas a gente vê hoje aqui, daqui a pouco deu um infarto e caiu e morreu. Não tem nem socorro. Existe o de repente na nossa vida. Então a gente nunca pode deixar para amanhã aquilo que a gente faz hoje. E o ladrão da cruz não foi de repente, ele teve oportunidade. Ele teve oportunidade. E por que Jesus deu oportunidade para ele? Jesus abriu a porta da graça para ele. Por quê? Porque, primeiro, ele não conhecia Jesus. Ele não andou com Jesus. Então eu tenho certeza que em nenhum momento ele pensou assim na vida dele. Eu vou viver o que eu quiser fazer, vou roubar, vou matar, vou destruir, no final não é. Não, ele conheceu a salvação na morte. E o sentido da salvação para o ladrão foi o sentido duplo. Foi aquele que se arrependeu na hora da morte e aquele que não se arrependeu na hora da morte. Quando Jesus fala lá em Mateus 24, por exemplo, ele fala do arrebatamento. Um será levado e o outro deixado. Ele não está falando de casal não, tá, gente? Ele está falando de meus amigos não. Ele está falando assim, a cada um que subir, vai ter um que não vai estar vigiando. Então Jesus está dizendo exatamente isso. Sempre vai ter um que vai subir e um que não vai estar vigiando. Pode subir o marido e a esposa? Pode. Pode subir ali um grupo de pessoas? Pode. Mas sempre, em todo lugar do mundo, vai ter um que não está vigiando. Porque quando a gente pensar em arrebatamento, a gente tem que pensar no global.
Porque tem aquele pessoal que vem e fala assim, gente, meia-noite Jesus vai vir arrebatar. Mas peraí, meia-noite aqui é meio-dia no Japão. Então o sentido de meia-noite é figurado. Tá? É sentido figurado. Depois nós vamos entrar em escatologia, nós vamos falar bastante disso. É um sentido figurado. O que Jesus ele trata como ladrão é o que se arrependeu no fim da vida e o que se recusou a se arrepender no fim da vida. Porque ele mesmo veio da obra da salvação, ele recusou a crer na obra da salvação e ele pedia o quê? Sinais. É aquilo que Jesus, é aquilo que Paulo fala em 1 Coríntios, que os judeus só sabem pedir sinais. Se tu és Deus mesmo, desce daí. Vocês lembram que eu falei? Que para Jesus descer da cruz era fácil? Eu queria ver quem ressuscitasse no terceiro dia, isso só ele era capaz de fazer. Então é fácil você chegar e dizer, desce daí, desce daí. Era isso que ele queria. Ele queria que Jesus provasse os sinais para ele crer. Já o outro não. O outro, em meio à dor dele, ele verdadeiramente se arrependeu dos seus pecados. Em meio à dor dele, ele verdadeiramente se arrependeu dos seus feitos. Então, a moral dessa história não é que ele se arrependeu no último dia. A moral dessa história é uma pessoa que verdadeiramente se arrependeu de um lado e uma pessoa que só pedia sinal do outro. Então, podemos afirmar que as pessoas caridosas não vão subir no céu ou ficar no ar? Não podemos afirmar no seguinte sentido. Até Paulo fala assim, não podemos julgar para onde a pessoa vai, né? Isso Paulo fala, se não me engano, acho que é em 1 Coríntios. Ele diz assim, que nós não podemos supor se a pessoa vai para o céu ou se a pessoa vai para o inferno. Mas, geralmente, as pessoas que são caridosas, eles são mais propensos a não se arrepender. É igual aquele pessoal que Jesus falou, olha, os médicos, os sãos não precisam de médico, só os doentes. Ou seja, geralmente as pessoas que se acham que são autossuficientes são as pessoas que praticamente não vai subir, porque elas acham que elas podem se salvar. Enquanto a gente achar que a gente pode se salvar, pode ter certeza que a gente vai ficar. É no momento que a gente fala, não, eu não posso me salvar, que aí Jesus vem. Como é que um salva-vida faz? Ele fica lá parado na piscina. Então a pessoa está se afogando. Quando a pessoa começa a se afogar, ele não pula de imediato na piscina. Ele deixa a pessoa debater. Por que ele não pula? Porque se ele pular enquanto a pessoa está debatendo, a pessoa pode afogar ele. Porque ela vai lá, pega ele, afoga ele. Então ele espera a pessoa cansar. A pessoa fica lá. Quando ela cansou, ele pula na piscina e salva ela. Deus trata a gente assim. Enquanto a gente quer fazer as coisas por nós, quer segurar nossa força mesmo, Deus fica lá esperando. Quando a gente mostra ali que nós não somos capazes, mas dependendo dele, ele pula e nos resgata. Então, é exatamente isso que Jesus falou. Geralmente esse pessoal, você vai evangelizar. Como que a gente costuma evangelizar? A gente costuma evangelizar assim, olha, Deus tem um plano na tua vida. Olha, Deus vai transformar a sua vida, Deus vai mudar a sua vida. Isso é de praxe, todo mundo evangeliza assim. Mas sabe como seria o correto evangelizar? Seria assim, arrependa dos seus pecados. Você precisa de salvação. Você precisa de arrependimento. Agora eu falo, como que a gente vai dizer isso? Como que eu vou chegar para uma pessoa e dizer assim, uma pessoa que eu nunca vi na vida no meio da rua, e falar assim, arrependa-se dos seus pecados. A pessoa vai olhar assim e falar assim, quem você pensa que você é? Você está falando com quem? Você está louco? Aí se a pessoa for mais maleável, ela vai dizer assim, você está falando de mim? Eu não faço nada de errado não, filho. Eu ajudo caridade, eu só tomo minha cervejinha só, mas nunca briguei com a minha mulher não, viu? Eu não sou igual meu vizinho lá que fica dando perdido toda hora, aí sempre os outros é culpado. Eu não sou igual meu primo, minha prima que fica aprontando não, aí sempre os outros que é culpado, nunca é ele. É difícil evangelizar assim. Por quê? Porque a pessoa que ela acha que não faz nada de errado, ela tem uma dificuldade de se arrepender. Então, por exemplo, eu dou para caridade, eu estou salvo, não tenho motivo para me arrepender. Então eles fecham o coração para a salvação. Por isso que às vezes muitos não são salvos, porque eles fecham o coração para a salvação. Então Cristo ele proclamou o perdão. Depois, ele prometeu o que para o ladrão da cruz? O paraíso. Ainda hoje
estarás comigo no paraíso. Né? Em Efésios capítulo 4, Paulo diz que ele levou cativo, subiu ao alto e levou cativo. Então nós entendemos que Jesus ele desceu até o Hades, tomou o seio de Abraão, que é citado lá em Lucas 16, e levou o paraíso. As pessoas que estavam no seio de Abraão, as pessoas que eram salvas. E ele pegou essas pessoas e levou. As pessoas que morrem agora, elas estão descansando no seio de Abraão? Elas estão já no paraíso, porque o seio de Abraão é o Antigo Testamento. Então as pessoas que morrem agora, gente, muito boa sua pergunta. Tem muita gente que fica com dúvida em relação a isso, tá? Inclusive, eu já vi professores de escola dominical perguntar sobre isso. Quando a gente morre, a gente vai para o sono o sono da morte. Gente, esse tal de sono da morte é heresia, tá? Vou deixar claro para vocês aqui. Sono da morte é heresia, tá? Não existe sono da morte, é heresia. Tá? Morreu tem dois caminhos: céu ou inferno. Com Cristo, paraíso. Sem Cristo, inferno. É dois caminhos. E outra coisa, gente, no inferno não é que nem muita gente fala, não, que você vai estar lá e vai estar os capetinhos atrás de você com os tridentes lá, né? As pessoas que falam que morreu foi 16 vezes para o inferno, que chegou lá viu o Michael Jackson de ponta cabeça. Não, o inferno não é assim, gente. Você fala do Michael Jackson. Tem até um meme, né, que tá no YouTube, que aí mostra lá as chamas, né? Aí chega assim e fala assim, chegou a irmã da igreja. Aí todo mundo começa a dançar e ela vai entrando. Aí vem louco. Eu leio, gente. Exatamente. Gente, exatamente. Olha, já passamos 5 minutos, mas eu vou concluir o raciocínio para nós ir pro café. Que hoje tá bom o café, hein? Hoje o negócio tá bom, hein? Só porque eu não posso. Tá no hora, mano. Tá vendo? Não posso. A prova? Não posso. É prova, tá Tem um vendo? exame amanhã de manhã. Tá bem. Então, no propósito, Deus prova a gente, né? Vamos lá. Gente, o inferno não é igual esse povo descreve, não. O inferno é igual a Bíblia descreve. Leia atentamente Lucas 16. Lucas 16 não tem demônio picotando os outros com tridente. Não tem. É só pessoas. Não tem pessoas. É um lugar de tormento. Não sabemos se esse tormento é um fogo. Não sabemos se esse tormento é um ambiente. Sabemos que é um lugar de tormento. Por quê? Porque o homem rico ele fala assim: eu estou neste lugar de tormento. Então você não vê nenhum demônio picando ele. Você não vê nada dessas coisas que falam. Tormento da alma, então, dele? Tormento da mente dele mesmo? Então, outra coisa eu vou falar. Primeiro, olha que coisa séria, gente. Você morre. Nós somos corpo, alma e espírito. Você morre. A sua alma acompanha o seu espírito, porque a sua alma é o seu eu, que nós chamamos de ego. O eu é o centro dos nossos sentimentos. O centro dos nossos sentimentos, ele contém dor, alegria, ele contém todos os nossos sentimentos. Ele vai junto. Porque você viu o que o homem falou? Eu estou atormentado. Ele reconheceu Lázaro. Ele reconheceu Lázaro, ou seja, ele estava consciente do inferno. Tanto é que ele pede para ir lá avisar os parentes dele. Avisar os parentes dele, porque ele tinha consciência dos irmãos. Ele tinha consciência do inferno. Ele estava passando por tormentos do inferno. Então o inferno, o agora, tá? É de agora. É um lugar que vai ficar só pessoas. Não vai dividir com os demônios. Vai dividir com os demônios no lago de fogo, que é diferente.
Quando chegar lá depois de Apocalipse 20, que vai ser abertos os livros, as pessoas que não forem encontradas no livro da vida vão ser jogadas no lago de fogo, ali vai dividir com os demônios. Mas esse que vai agora, não. É só um lugar de tormento. É um lugar que a pessoa vai passar. É um lugar que não deseja para ninguém. É um lugar que a pessoa vai passar por tormentos. Você ter uma ideia, o que ele fala para lá, pro Abraão? Pede para que Lázaro molhe a ponta do dedo, a minha língua com uma pontinha, uma gotinha de água, porque eu estou morrendo de sede. Gente, uma gota de água na ponta da língua é o menor desejo do ser humano. Ou seja, é um desejo que pode ser facilmente satisfeito. Você ter vontade de uma gota de água na ponta da sua língua é o desejo mais fácil de ser satisfeito. O que a Bíblia está nos ensinando? Que o desejo mais fácil de ser satisfeito, nem isso vai acontecer no inferno. Vai ser uma eterna sede. Vai ser uma eterna dor, um eterno sofrimento. Jesus falou mais do inferno do que do céu, porque ele sabia que o inferno era sério. E ele sabe que quem não tem ele vai para lá. Porque se você for salvo porque você é bonzinho, porque você doa para a caridade, você está substituindo o sacrifício de Cristo. Se fôssemos salvos pela caridade, Jesus não precisava morrer na cruz por nós. Então nós estamos substituindo o sacrifício de Cristo quando nós achamos que a caridade nos leva ao céu. Então nós temos que compreender que quem nos leva para o céu é só Cristo. Tá? Só Cristo. E somente vamos para o café agora, depois a gente volta. Agora vamos para o alimento físico. Bom, em terceiro lugar, separação do pecado. Jesus na cruz ele exclamou a seguinte frase, né? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, nós percebemos a angústia de Jesus. Por que Jesus ficou angustiado? Você pode perceber que durante todo o ministério de Jesus, durante toda a sua vida, nada tirava ele da afiação, nada deixava ele angustiado, nada deixava ele preocupado. Mas o pior pesadelo dele aconteceu naquele momento. Qual foi o pior pesadelo? Não foi com a cruz, não foi sofrer o martírio, não foi passar o que ele estava passando. O pior pesadelo de Jesus foi se afastar de Deus. Então naquele momento, onde estava na cruz agonizando, para ele não significava nada. Mas o que doía na alma dele era ver que Deus havia se afastado. Aí ele exclamava, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Por que Deus virou as costas para Jesus naquele momento? Por que Deus virou as costas e deixou Jesus naquele momento? Porque o pecado de toda a humanidade estava sobre Jesus. E Deus não tem parte com o pecado. Então Deus se afastou por um momento, até que ele levasse sobre si as nossas dores e enfermidades, conforme está em Isaías 53. Então, o maior martírio de Jesus foi Deus se afastar. Porque, ele sofreu chicotada, e os chicotes eles eram triplos, eles tinham na ponta ossos afiados, que quando pegava na carne, ele grudava a carne, eles puxava e rasgava toda a carne. Alguns historiadores chegaram a dizer que as costas de Jesus estavam tão rasgadas que chegava perto dos órgãos vitais, como parte de trás do pulmão, tudo de tão rasgado estavam suas costas, todinha rasgada. Os pregos, os espinhos que colocaram na cabeça, eles tinham 1,5 centímetros. No momento que eles colocaram, eles martelaram e os espinhos entraram dentro do crânio, perfuraram o crânio de Jesus. E sem contar que Jesus teve que carregar aquela cruz, né?
Era uma cruz que pesava 20 quilos. Não era algo leve. Era uma madeira que pesava 20 quilos. Não era algo leve que ele estava carregando. Eu já contei aqui para vocês uma história que eu vi. Eu estava indo ali no sentido do Rio de Janeiro, estava indo para o Rio de Janeiro. Assim, da rodinha, né? É, da Rapaz, cruz. com a cruz de rodinha. É o evangelho que o pessoal gosta, né? Evangelho fácil, evangelho de rodinha. Você lembra? Você lembrou? Então, gente, o maior martírio de Jesus não foi isso. Foi se afastar de Deus. O momento que ele se afastou de Deus por um tempo. Porque Deus, ele não tem parte com o pecado. Então foi a separação do pecado. Depois a vitória, né? Segundo João 19:30. Pode ler. Pô, é João 19:30, tá? Não é de segundo João não, tá? Desculpa, gente. É. E quando Jesus tomou o vinagre, ele disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Maravilha. Está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Gente, eu falei errado aqui, tá? Segundo de João, capítulo 1, inclusive. 19:30, Evangelho de João. Tá? Evangelho de João. Então, ali ele proclamou a vitória. Quer ver 1 Coríntios, capítulo 15? Do 55 ao 57. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças, pode ler o 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus que nos dá a vitória, né? Onde está a morte, Senhor aguilhão? Onde está, né, o inferno, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória. O que ele está querendo dizer? Ele está questionando: onde está a morte, o teu aguilhão, o teu instrumento, né? O teu instrumento que você usa. Aonde está o inferno, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu poder de prender as pessoas? O teu poder de segurar as pessoas, elas não têm para onde ir. Porque quem comanda o mundo espiritual não é o diabo ali. Inclusive, isso que eu falei para vocês, tá, gente? No mundo espiritual, os demônios não estão no inferno. No mundo espiritual, os demônios estão agindo livremente entre nós. Tá? Quem fala que foi lá para o inferno e viu os demônios lá com... De novo, né? Michael Jackson é mentiroso. Porque eles estão agindo entre nós. A Bíblia fala que o diabo, ele é o príncipe dos ares. O que é ar? Quando Paulo fala ar, o que ele está querendo dizer? Ar é o que você respira. É o que você sente, mas você não vê. Então o mundo espiritual é o que você sente no mundo espiritual, mas você não vê. Então quando Paulo fala ar, ele está se referindo ao mundo espiritual. Então o diabo, ele age livremente no mundo espiritual. Tá? Ele age tão livremente no mundo espiritual que ele teve acesso à reunião de Deus, lá em Jó. Para vocês terem uma ideia de como ele age livremente no mundo espiritual. Então ele não está preso lá no inferno com o trono dele lá, que o Marco Feliciano fala, que eles estão lá comemorando lá na discoteca, e daqui a pouco eles escutam um passo, bom, bom. Aí Jesus vem e toma a chave do inferno. Não existe isso, gente. Inclusive, muita gente me pergunta: e quando Jesus tomou a chave? Jesus não tomou a chave de ninguém, ele não tem chave de nenhum lugar.
nem do inferno ele tinha chave. Tá? Então, o diabo ele não está no inferno, ele está agindo livremente no mundo espiritual. No inferno ali, naquele lugar dos mortos, que nós preferimos chamar de lugar dos mortos, estão só os que morreram sem Cristo. Tá? Estão aqueles que morreram sem Cristo. Então, ali que está os mortos. Os demônios, eles agem livremente. Tá? Eles agem livremente no nosso mundo. Tá? Deixa eu fazer uma pergunta. Existem demônios que estão presos? Existe, mas depois a gente vai falar sobre eles. Deixa eu te fazer uma pergunta. E no caso, essas pessoas que morrem, tem gente que fica falando assim, digamos a mãe, minha mãe morreu, eu conversei com a minha mãe veio. Muito bom. O demônio, ele tem poder de transformação. Existe aqueles demônios que acompanham a sua vida. Eu não esqueço até hoje aquela aula do Gabriel Nunes, que ele falou sobre enviar o demônio para o fundo. Existe um local onde os demônios ficam no mundo espiritual. Não é no mesmo inferno que as pessoas vão, mas existe um rádio para eles também. Até porque existem demônios presos nesses lugares. Tá? Depois eu vou falar sobre esses demônios presos nos lugares profundos. Esses que o Gabriel Nunes citou um dia numa aula aqui. Abismo? Tem um abismo, que ele está em Isaías, né, que o Gabriel Nunes citou, e ainda citou a passagem. Eu lembro até hoje dessa aula dele. Existe esse lugar de abismo, tá? E existem demônios presos lá. Tem demônios presos lá. Mas não todos, tá? Muitos estão agindo livremente. Agora, sobre até a sua questão deles estarem agindo, tudo, a ação demoníaca, né? Alguns ficam presos ali e outros ficam agindo. Agora, como que eu posso dizer para você? Na verdade, qual foi a sua pergunta mesmo? Que sentido? Vou colocar a própria pessoa evangélica, digamos assim, faz assim que eu vou colocar minha mãe evangélica. Certo. Aí eu falo que eu vi minha mãe, que eu conversei com a minha mãe veio até a mim. É isso que você está falando disso, boa pergunta. A bruxa de Endor, a gente viu lá em 1 Samuel sobre a bruxa de Endor. O Saul vai procurar ela. Aí ela fala assim, eu estou vendo Samuel. E aí Samuel aparece, entrega lá o ministério para Saul, né? Desce o cajado em Saul, fala para Saul assim, amanhã mesmo todos os seus filhos estarão mortos e depois vai embora. Muita gente fala que foi Samuel mesmo, só que, gente, morto não volta. Eu acredito assim. Sabe por que morto não volta? Por causa de duas passagens. Vamos para Lucas 16. Guardem bem esses versículos, tá, gente? Lucas 16, versículos 26. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vos não poderia, nem tampouco os de lá passa para cá. Então, ninguém tem poder no mundo espiritual de se locomover. Então, se a pessoa não pode passar de um lado para o outro, a pessoa não pode voltar à vida. Agora, outro versículo que massacra isso, Hebreus 9, 27. Hebreus 9, 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez depois disso o juízo. Então, não tem segunda chance. O ser humano não tem poder para voltar, não tem poder para... O que o Espiritismo fala? Que a finalidade da reencarnação é você ver evoluir. A gente vê a humanidade evoluir,
Não, a gente vê a humanidade evoluindo. Ao contrário. Então aí já cai por terra uma doutrina do Espiritismo. A segunda doutrina do Espiritismo cai por terra porque ao homem é ordenado somente morrer uma vez. Depois disso vem o juízo. Então depois da morte vem o juízo. A morte é uma vez só, morto não volta para falar com o parente, morto não volta para falar com as pessoas. Essas pessoas, pode falar. Eu tenho uma amiga que ela perdeu o filho dela muito precoce. Eu tinha 16 anos quando ele faleceu. Ele faleceu com uma morte dentro de casa, assim, bem trágica. E ela se encontrou, a cunhada dela era espírita, né? E ela se encontrou dentro daquele perseverança. E um dia ela voltou de lá muito feliz, porque ela havia recebido uma carta do filho, né? E assim, aí ela me ligou toda contente. Na hora, assim, eu não sabia se conversava com ela sobre o assunto, se deixava aquele momento dela de euforia, né? Então eu me calei, até mesmo porque eu acho que aquilo acalentou tanto o coração dela, de uma maneira errada, mas acalentou o coração dela. E até hoje ela vai, ela continua frequentando, sabe? Aí ela fala, eu sei que o Leozinho tá bem, que ele tá, né? Então assim, ele... O diabo tem poder para isso. Ele tem muito poder, inclusive, gente, quando ele vem, ele imita a voz da pessoa que morreu. Ele engana as pessoas. Ele fala, por quê? Eles estão atuando na família. Então eles estão vendo o que a pessoa faz. O diabo ele não lê pensamento, ele não é onisciente, mas ele entra dentro de uma casa e vê os seus costumes, o que você fala, ele imita a sua voz. Então ele vem, por exemplo, ele reencarna no espírito, no Pai de Santo, aí ele imita a voz do morto, ele fala os segredos que eles tinham entre eles, aí ele começa, por exemplo, vou dar um exemplo, reencarnou um menino, fingiu que reencarnou um menino. Oi, mãe, eu estou bem aqui no céu, eu estou vendo ali, eu estou andando com Pedro, olha, as coisas estão boas, imita a voz e fala assim, mas para você saber que é eu, aí fala um segredo que ele tinha então com a ela falou, mãe. ele revelou daquele dia pra dela, eu tive tanta certeza Você que era lembra meu aquele filho, dia? foi O do jeito demônio que faz morreu. isso. O demônio faz isso. Uma vez eu vi uma pregação em que o rapaz falava que para cada tipo de acidente que acontece, de coisa que acontece na vida do ser humano, há um demônio especializado nessa área. Por exemplo, acidente de carro, homicídio. Olha, eu costumo dizer que o demônio, ele não tem... Ele aproveita a oportunidade. Tudo que ele puder fazer, ele faz. Acho que não tem Para destruir. Eu tive assim, até mesmo aconteceu comigo, que eu frequentava o terreiro e tudo. E na época que eu frequentava o terreiro, eu bebia, usava droga. E teve uma certa feita que eu entrei numa confusão tão grande que do lado de fora onde eu estava, o povo queria me matar e chamaram a polícia. E quando eu estava, aí me fecharam, né, numa pizzaria, me fecharam na pizzaria, só que do lado de fora da pizzaria o pessoal estava armado para me matar, o que eu tinha feito. E a polícia veio, e eu estava sentado na mesa, eles abriram a porta, quando eles abriram a porta, eu passei pela polícia, passei por aquele pessoal que queria me matar, e ninguém me viu. Quando eu cheguei na sexta-feira no terreiro, aí foi uma gira na época, uma gira de caboclo, ele falou, eita neguinho da peste, eu estava com tudo, se eu não tivesse com tudo, eu tinha morrido. Descreveu tudo, porque ele estava ali. Ele estava ali. O demônio estava ali. A pessoa acha que foi revelação, mas ele estava ali. E em questão de sonho? Você sonha com seu pai e fala que é o demônio. Olha, nem Pessoa que tanto. morreu é o demônio. Porque sonhar com o morto é algo normal. Assim, não significa que foi um demônio. Também não significa que foi aviso de Deus. Assim, E nem também que a pessoa veio. E nem que a pessoa veio. Isso. É algo normal. Às vezes pode ser Deus ensinando algo, pode ser, mas muitas vezes é um sonho normal mesmo. É um sonho normal. É porque muita gente demoniza as coisas, sabe? Aí fala, não, porque viu a pessoa morta. Não, pode ficar paz que não é ação demoníaca, não. É sonho normal mesmo. Né? Mas você vê que ele está ali. Inclusive, gente, aquela mulher adivinha de Atos 16, ela era adivinha porque um demônio atuava na vida dela.
E toda vez que esse demônio atuava na vida dela, o que ele falava de Paulo quando Paulo passava? A mulher apontava o dedo e falava assim: eis que passa aí um grande homem de Deus, que está pregando o evangelho da verdade. Eu vou dizer, Paulo era uma pessoa tão, tão crente, que ele não deixava o ego dele inflar, né? Eu vou dizer, olha, eu não sei por mim, mas eu sei que se eu estivesse passando por um Silas ali naquele momento, eu ia falar para você, tá vendo? Em nome de Deus, filho, dá um demônio falando de mim, aí dá um testemunho de mim, eu ia deixar meu ego inflar, né? Tá vendo? Em nome de Deus, não lá, falando de mim aí. Mas Paulo não se deixou. Ele foi lá e expulsou o demônio que estava naquela mulher. Depois que ele expulsou o demônio que estava naquela mulher, ela não conseguiu adivinhar mais nada. Por quê? Ela tinha um poder forte de adivinhação. Porque o demônio que agia na vida dela era o demônio de adivinhação. Então tem profecia e tem adivinhação, tá, gente? Até gente dentro da igreja mesmo, você acha que é Deus usando, mas é adivinhação. Tá? E se a gente pensa, nossa, é Deus usando, mas a pessoa está com a vida mais desconcertada do que Chevette velho. E aí, pode falar. Então a pessoa está mais desconcertada que o carro velho. Você acha que a pessoa está sendo usada por Deus? Aí a pessoa fala, até o demônio não sabe RG também, gente. O que o demônio não sabe é o que vai acontecer lá pra frente, né? Tem um desesperador que é fogo, né? Chega e fala assim, conta 30 dias. Aí chega 30 dias e não aconteceu nada que ele mandou contar, né? Conta 30 dias. Se não aconteceu, rasga meu irmão, tá de verde, porque sabe que não vai voltar mais, né? Mas aí também nesse Não vai caso que você está ver de novo. falando, conta 30 dias, também não depende da minha posição diante de Deus? Muito bom! Gente, Deus não vai chegar e falar assim, olha, eu determinei o dia para acontecer. Se Deus te promete algo, gente, você tem que se posicionar para receber esse algo. Se for de Deus o que te entregou, você só vai receber se você estiver na posição. Se você não estiver na posição para receber, você não vai receber. Né? Igual uma vez, eu olhava com um pastor, ele falou assim que tinha um irmão na igreja dele, ele falou assim, pastor, complicado, viu, pastor? Olha, há 10 anos eu recebi uma profecia, que eu ia ter uma casa própria. Eu moro há 10 anos de aluguel, essa profecia faz 10 anos e não aconteceu ainda. Calma, irmão, fique em paz. Fique em paz que as coisas vão dar certo, as coisas vão acontecer, tá bom. Aí esse irmão estava passando um dia com uma dificuldade, ele falou assim, vou levar uma cesta para esse irmão. 2 horas da tarde ele bateu lá na porta do irmão. Dormindo. Aí quando ele bateu lá na porta do irmão, o irmão abriu a porta assim, a janela, né? 2 horas da tarde, na janela assim, tirando a ramela do lado. Pastor, pai do senhor. Aí ele olhou assim, o irmão acordando, 2 horas da tarde, falou, irmão, me perdoa, né? Deve ter trabalhado a noite inteira, mas eu vim te trazer uma cesta aqui. Não, pastor, isso aqui estou desempregado ainda, pastor. 2 horas da tarde acordando e quer que receba a promessa. É comprar casa. Vai comprar 10 casas, né? Agora eu tenho que. Isso aí eu não entendi. Porque os ímpios que falam, pessoas que não frequentam a igreja, às vezes eles são abençoados e eles não fazem as coisas, não estão em posição. Como que eles recebem? Muito boa pergunta, mas é que eles não recebem a promessa. Por exemplo, é que nem a gente falou aqui. Muitas vezes, a pessoa que não está na igreja, ela está dando muito mais bom testemunho do que quem está. Verdade. Verdade. É isso aí. Então, o que conta é isso. É. A pessoa acorda cedo, não chega atrasado, foca, estuda, chega em casa, foca no trabalho, foca na família, foca nas coisas, vai receber bênção, tem jeito. Aí o crente chega atrasado no trabalho, aí o crente fica brigando dentro de casa, aí o crente sai arrumando com todo mundo, aí o crente quer estar na posição, como vai falar? Não dá testemunho. Não dá bom testemunho, né? Aquela pessoa nunca pisou numa igreja, é 8 horas entrada no trabalho, 10 para as 8 já está lá. Trabalha o dia inteiro focado. E o crente chega 8h30 e trabalha o dia inteiro no celular. E fofoca. E
fofoca. Vai, contenda. Ele quer receber bênção como? Verdade. Né? Aí quer receber bênção difícil. como? E ainda fala, não mexe comigo, não se braça. Exatamente. Mexeu comigo, ó. Eu vou pro joelho, Jeová desce a espada. Negócio aí. Mas é verdade. E sem contar que, no caso, nós, servos de Deus, a guerra para nós ela se torna mais complicada. Mais Porque a complicado. luta, a Bíblia fala que a nossa luta é contra a carne e sangue. Se eu não ando em posição, o que acontece? Eu estou dando legalidade para o diabo. Exatamente. E ele está atuando. E a pessoa, como o senhor falou, e é o ímpio, que ele está ali na vidinha dele, porque a Bíblia fala que Deus não deve conta o tempo da ignorância. Ele está sendo ignorante. Agora eu não. Eu estou conhecendo a verdade. Eu Muito sei da bom. verdade. Eu não vivo aquilo que é para viver. Mas ele nunca O crente, vive Então, uma mas a mas é pessoa, que- Deus não é o leva que em o pastor conta tá o tempo da falando. ignorância. O Porque crente- a pessoa está vivendo totalmente errado. Mas só que vamos colocar, essa pessoa que não conhece a Deus, comigo, ela vai totalmente errada. E eu conhecendo a Deus, vivo mais para lá do que para cá. Quem que vai viver melhor? Ele. Aquela pessoa que não conhece. Porque o próprio Deus retém as coisas da minha vida. Porque ele não vai dar nada na minha mão sem eu estar na posição que Exatamente. E agora o crente. O crente, além disso que o pastor falou, o crente passa pelas batalhas espirituais. O que Pedro falou para o povo? Quando a gente olha para um apóstolo hoje, a gente vê apóstolo hoje andando de Ferrari, apóstolo hoje andando de avião próprio, apóstolo hoje andando de jatinho, andando de helicóptero. Os apóstolos daquele tempo, o que os apóstolos falavam? Eu não tenho ouro nem prata. Então, o crente, ele passa por provação também. E essa provação que ele passa, ele recebe a bênção. O diabo não fica feliz com quem está na igreja. O diabo não fica feliz com quem está na posição. É contra esses que o diabo se levanta. E nessa é que a gente, para receber a bênção, temos que nos manter na posição. Verdade. Né? Temos que manter na posição. Quantas pessoas você não vai prestar serviço, ou você vai falar com a pessoa que é empresário, ou presta serviço com alguém, chega e fala assim, eu não lido com crente, porque crente não tem palavra, porque crente dá mau testemunho. Verdade. Eu prefiro prestar serviço para o ímpio do que para um crente. crente. Quantas pessoas não falam isso, gente? Verdade. Quantas pessoas não falam isso? Quantas pessoas você não vê, por exemplo, um cara que é pedreiro, o cara vai lá, toma todas, enche a cara de cachaça, enche a cara de maconha, vai lá e faz a sua casa ali num dia só. Aí o crente chega lá 10 horas da manhã na sua casa, põe 2 pizinhos, fala, eu vou ali e não volta mais. Não é verdade? Teve um rapaz que lá de Itaquá, a casa do rapaz, ele estava precisando trocar a caixa d'água, e o cara veio e falava assim, o crente, pastor, não troca sua caixa d'água, não troca sua caixa. Aí chegou um dia ele tanto insistiu, falou, pastor, não, vai lá, troca. O pastor comprou 1.200 para fazer uma calha, para fazer os negócios lá. Ele fez um negócio lá que a caixa estourou, está inundando toda a casa do cara. Meu Deus. E era assim, chegava meio-dia, fazia 2 pedacinhos da calha, e embora não voltava mais no dia. Trabalhava do meio-dia a 1. Aí chegava no outro dia, trabalhava mais 1 hora. Ficou 1 semana para instalar uma caixa d'água. Ainda instalou mal feito, cobrou 1.200 e está estourado. Meu Deus. Olha o testemunho do crente. Ele que é capaz de chegar lá, um cara chapado lá, doidão, e fazer tudo direitinho. Né? Então o crente tem que dar bom testemunho. Isso que é a função do crente, dar bom testemunho. Tá? Eu tenho um irmão mesmo que ele mora lá em Mogi. Outro dia eu liguei para ele, que ele trabalha em pedreiro. Eu falei, ó, vem aqui que eu tenho um negócio para fazer aqui. Só que como ele gosta de dinheiro, eu falei, ó, nós temos uma caixa d'água lá fora, que era de um casal de senhores, né? Ele não conseguia subir lá em cima. Tinha 1 ano que a caixa d'água tinha comprado e ele não conseguia trocar. Aí ele veio, subimos lá, tiramos uma caixa velha, colocamos a outra. Quando acabou o serviço, ele falou, e aí, quanto você cobrou? Eu falei, não, isso aqui eu fiz porque eu sei que ele não tem condição de subir aqui. Ah, mas arrumei uma briga. Tive que pagar meu bolso. Não é fácil não. A cruz trouxe expiação.
Tá? Agora vamos falar da expiação de Cristo. Expiação. O que significa expiar, gente? Expiar significa cobrir a culpa, tá? Mediante um sacrifício exigido. Ou seja, substituir a culpa mediante um sacrifício. Então, ocorreu um sacrifício, porém, aquela pessoa sacrificada, aquele animal sacrificado, foi em prol de outra pessoa. Isso é uma expiação. Tá? O único que foi no mundo capaz de fazer expiação foi Cristo. Por quê, gente? Porque a expiação tinha que ser feita por uma pessoa perfeita. Então ninguém no mundo é perfeito. Então se alguém morre, é mártir. Só Cristo que expiou o pecado. Então se alguém morre, foi mártir. Tá? Você pode ver todo o começo da igreja, depois quando a gente entrar na história da igreja, até mesmo no Brasil, a história da igreja no Brasil, houve mártires. A história da igreja na Europa, houve mártires. Porque é como se fosse o sangue dos mártires, a semente do evangelho, em cada lugar que ela foi plantada. Aonde teve o evangelho iniciando, houve pessoas que morreram. Já ouviram a história da Rua Azusa, né? Em 1910 começou por William Seymour. Ali, de repente, lá em uma igreja assim, era uma igreja que era um lugar tão avivado, um lugar tão cheio de Deus, a igreja ali na Rua Azusa, sem brincadeira, gente, se passasse uma pessoa com demônio no quarteirão do outro lado, ela cai endemoniada. Tem relatos de pessoas que passaram um quarteirão antes e caíram endemoniadas na rua, enquanto estava tendo culto lá. As pessoas entravam na cadeira de roda, tinha uma rampinha para entrar na cadeira de roda e a porta que a pessoa saía lá na Rua Azusa. Lá acontecia tanto milagre, que houve martírio na Rua Azusa. Houve até martírio de pessoas que ficavam esperando os crentes sair e matavam os crentes que saíam ali da Rua Azusa. William Seymour, ele não enxergava de um olho. E lá naquele tempo nos Estados Unidos tinha preconceito, as pessoas ainda tinha muito racismo, né? E William Seymour, ele era negro. William Seymour, ele foi estudar na faculdade de branco, porque não tinha faculdade ainda para os negros naquele tempo. Ele estudou os 4 anos de teologia fora da sala de aula, porque quando ele chegou lá para se matricular, teologia, lembrando do crente preconceituoso. Ele chegou lá e falou assim: olha, eu quero me matricular e tal. Aí eles falaram assim: não sei se vai ser uma boa ideia. Ele entendeu o preconceito e ele falou assim: eu estudo para fora da sala. Aí o pessoal falou assim: você não tiver problema nenhum, não, eu estudo para fora da sala. Ele colocava a mesa dele para fora da sala e assistia aula lá fora. E ele fazia todas as provas, tirava 10, entregava para o professor, era um dos melhores alunos da sala. Então, às vezes a pessoa não vem na teologia, enquanto tem outras que estudaram para fora teologia. E ele buscou muito o batismo com o Espírito Santo. Ele buscou muita graça no Santo de Deus. Buscou tanto que do avivamento da Rua Azusa nasceu Assembleia de Deus, todas as igrejas pentecostais, Congregação Cristã do Brasil, Igreja do Evangelho Quadrangular. Todas as igrejas que nós temos hoje nasceu na Rua Azusa. Tirando o Batista, tirando a Presbiteriana, tirando a Luterana, tirando a Metodista. Todas as outras igrejas nasceram na Rua Azusa. Então, para você ter uma ideia de como Deus usou esse homem. E houve até martírio nessa igreja. Tá? Então, a expiação é cobrir a culpa, tá, gente? E Cristo é a nossa expiação. Porque Ele cobriu a nossa culpa. Ele se colocou como culpado em nosso lugar. Porque Deus, Ele não tem o culpado por inocente. Mas é pelo sacrifício de Cristo que Ele nos considera inocente. Então é só pelo sacrifício de Cristo que nós conseguimos chegar a Deus. Somente há uma forma de ser salvo. Qual? Romanos 10:9. Abre lá.
Quem achou pode ler. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Maravilha. Você viu? Será? É a única forma de ser salvo. Não existe outra. Crer no teu coração que Deus ressuscitou Jesus dos mortos e confessar com a nossa boca que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Tá? Então, confessar e crer. Não basta só confessar. Também tem que crer. Tá? Não adianta eu vir confessar aqui que Jesus Cristo é meu Senhor. Se eu não crer, eu não vou viver isso. Então, eu tenho que acreditar. Porque se eu não acreditar, eu não vou viver isso. Gente, perdão, não vai dar tempo de passar as outras três aqui, ó, redenção, reconciliação e propiciação. Aí na aula que vem nós corre um pouquinho, nós temos mais 2 aulas para terminar a cristologia. Tá? Nós temos a aula que vem e a outra aula, depois na próxima a gente já vai entrar na nova matéria. Tá? Então mais 2 aulas a gente termina aqui a matéria cristologia. Então eu vou ficar devendo para vocês redenção, reconciliação e propiciação. Tá? Porque eu não vou falar agora, porque se eu falar resumidamente, vai ficar superficial. E não é bom a gente falar superficial. Até porque redenção, reconciliação e propiciação, a gente vai falar em soteriologia também. Mas é bom a gente citar agora. Tá? Para que a gente chegar em soteriologia, já estamos familiarizados com essas palavras. Porque o bom, eu tenho um professor que eu também, eu trabalho na área contábil, na área de tributos. Eu tenho um professor dessa área que eu estudava, ele dizia assim, não somente a prática leva à perfeição, mas quanto mais a gente foca naquele ensinamento, mais a gente aprende. Então, redenção, reconciliação, propiciação, a gente vai aprender em soteriologia também. Só que vamos falar agora, para quando a gente chegar em soteriologia, a gente já está também mais familiarizado. Tá? Então, vamos orar? Pega um irmão para orar então no final. Aí uma hora o pastor Robson entrega as bênçãos, né? Eu oro? Isso. Soberano Deus, eterno Pai, Jesus, graças te damos nessa noite, Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de aqui estarmos nessa noite na Tua presença. Pai, aprendendo mais a Tua palavra, Pai querido, te louvamos pela vida de cada um dos Teus filhos nesta noite, Pai querido. Nossa palavra diante de Ti é gratidão a Ti nesta noite por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas e em nosso meio. Pai, eu quero também pedir, Pai, em prol da vida do Teu filho, continua abençoando a vida dele, dando sabedoria, meu Deus amado, entendimento, Pai, da Tua palavra para nos ensinar. Pai, eu te louvo pela vida de cada um nesta noite. Sê conosco, Pai. Nos leve em paz, daí uma noite de paz. Senhor, uma sexta de vitória, Pai. É o que eu te peço, te louvo e te glorifico nessa noite, Pai. Em nome de Jesus.